Alô, meus amados irmãos, Pastor Moabel de volta para postar mais um vídeo, finalizando a série O Triunfo Eterno da Igreja, sobre este livro. São 4 vídeos e o último vídeo eu postei 2 vezes e ele sumiu, não sei como. Entre o terceiro vídeo e este vídeo, que é o último, eu fui a Boston, em Massachusetts. Estive hospedado na casa do pastor Mário Miranda, um servo do Senhor, um excelente homem, e sua esposa, irmã Joana, e pude constatar com muita tristeza que muitos dos meus amigos pastores que pertenciam ao ministério deste referido pastor, que dizem ter escrito este livro, perderam suas famílias, muitos deles. Muitos se separaram da esposa e muitas esposas se separaram de seus maridos. Um fato interessante, porque normalmente as esposas de pastores não abandonam os pastores. Elas permanecem fiel, quer ele esteja bem ou mal. Quer esteja ganhando bem ou ganhando nada, elas permanecem fiéis. Mas neste caso lá, o sofrimento foi tão grande, a decepção foi tão grande no Evangelho, que muitas delas abandonaram seus maridos. Alguns deles, meus amigos. Por quê? Porque não havia nenhum ensino na igreja. O nível da igreja é o nível desse livro. Nenhum. Vocês já imaginaram quanto dinheiro foi gasto neste projeto que não serviu de nada? Quantas pessoas querem escrever um livro, têm material bom e não conseguem? E uma pessoa escreve um livro desse que não tem valor nenhum. Eu digo que não tem valor nenhum porque talvez ele foi até forçado a assinar este livro. Talvez ele nem pensava em fazer isto. Mas aquelas pessoas que ficam ao meu redor. Lembra aquele hino ao meu redor, ao meu redor? Tem pessoas que ficam ao redor da pessoa tentando, até que ele entra numa situação dessa. A igreja espiritualmente vivia o que este livro tem. Nada. Vocês já também se lembram que muitas pessoas que seguraram este livro caíram por terra. E eu fiquei pensando se aquilo não era uma manobra. Claro que era uma manobra. Hoje os grandes líderes estão pagando pessoas, atores, para caírem. Aquelas quedas fenomenais. E a gente percebe quando é um artista que cai. Tem até o caso de um que olhou para trás, porque ele é sábio, ele não queria se machucar. Ele olhou para trás. Ele não queria se machucar. Se a pessoa segurar este livro cai, o que ia acontecer com o carteiro que ia entregar esse livro, caso fosse enviado por reembolso postal? Ele ia cair? É fácil de perceber que tem uma coisa errada aí. Nada de Deus nisto. É só uma conversa para as pessoas comprarem o livro e depois dar no que deu. Uma derrota. Então, algumas pessoas, às vezes, querem saber como uma igreja se mantém assim. Não é muito difícil de entender. A cidade de Boston é uma cidade industrial e lá existe o dinheiro. Não é igual aqui em Washington, que aqui só tem conversa política. Lá tem as fábricas. Então as pessoas vêm do Brasil e vão para a igreja. Ficam lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, se decepcionam, procuram outro lugar, vão para o mundo. E as pessoas que vão chegando, vão vindo para a igreja e fica aquela coisa de entra e sai na igreja, entra e sai, uma igreja sem raízes.
Uma igreja que recebe muitos pregadores de fora, ela não tem uma base bíblica, porque um fala sobre o muro de Jerusalém, outro fala sobre a força da graça, outro fala sobre o Rio Jordão, e aí são vários pais para uma família só. Não dá certo. O pastor da igreja tem que ser o homem que prega, o homem que ensina na casa do Senhor. Então, eu não estou criticando aqui o pastor Oriel por escrever este livro. Não. Mas melhor se ele não tivesse assinado. Porque, de verdade, ele não escreveu esse livro. Ele assinou e ele manteve uma responsabilidade perante a igreja que ele pertencia. E não foi bem o livro. Não foi bem. Agora, aonde está toda essa equipe, todo esse pessoal? Cada um pegou seu caminho. Porque são muitos os oportunistas. Aqueles que veem a presa fácil e se jogam e não medem o que vai acontecer. E o tempo passa e o sofrimento fica. Famílias separadas, jovens no mundo, perdição. Pessoas que não são chamadas se envolvem na casa de Deus e a gente vê grandes tristezas. Então, dizia um grande mestre, João Colenda Lemos, que é fácil escrever um livro. O difícil é encontrar alguém que leia o tal livro. E é a pura verdade. Se você quiser escrever um livro, peça a Deus direção, consulte outros autores e, ao escrever o tal livro, peça para uma pessoa que tem conhecimento doutrinário, não uma pessoa que vive com a cabeça nas nuvens, para ler o livro para ver se não tem nada errado. E depois peça para ele autografar ou pôr o seu nome lá, dar um certo apoio espiritual para o seu livro. E assim você será muito abençoado. E também nos livros que você pesquisar, ponha atrás a fonte de pesquisa. Isso é muito importante. Que Deus abençoe que as pessoas que passaram por essas tragédias desta igreja, que eles possam se recuperar. Eu peço a Deus de verdade que esses casais que se separaram, que possam voltar a viver em harmonia como antes. Essas pessoas que se decepcionaram foram para o mundo e nem querem mais ouvir falar a palavra igreja, que possa voltar neles novamente a fé em Jesus Cristo e servir ao Senhor numa igreja. Que o Senhor abençoe todos vocês, inclusive o pastor Uriel, a sua família, a sua igreja, os seus amigos. E agora, meus amados irmãos, uma palavra para aqueles que levaram o dinheiro do pastor Uriel em ofertas. Na verdade, muita liderança foi comprada com ofertas. E agora, quando o dinheiro acabou, cada um procurou seu caminho. Isso não é bom. Vamos apoiar as pessoas em oração, em jejum e no coração. E não pensar no dinheiro, porque isso é uma coisa que vai se acabar. Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos servir ao Senhor até aquele grande dia. Que o Senhor abençoe você, a sua igreja, sua família, seus amigos. Louvado seja o Senhor, hoje e sempre. Amém. Muito obrigado por ter me ouvido.